Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição desta semana. E esse terceiro tópico apresenta o tema No calor da batalha. Irmão Deiblan, ao enfrentarmos a prova, o que devemos fazer em espírito de oração e por quê? Vamos voltar a falar aqui da questão da prova. Apesar que no tópico anterior que falou sobre paciência, para muitos exercer paciência é uma prova, né? Sim, sim. Mas aqui, ao enfrentarmos a prova, o que nós devemos fazer em espírito de oração e por quê? Eu quero frisar o texto de Tiago 1,12, mostrando a bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que suporta a provação ou a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, aqui nós encontramos a pedagogia das provações. Ela tem um objetivo. E se faz necessário que, diante das provas, a pessoa faça uma reflexão. O porquê que eu estou passando por isso e para quê? Qual é o objetivo de Deus? E como devemos nos comportar? Precisamos ter muito cuidado, porque nós precisamos das provas. E às vezes nós não as queremos. Deus, Ele para aprovar, Ele precisa provar. E podemos, diante das provações, termos a postura, ou tomarmos a postura de vitimismos. Ou seja, eu não mereço isso. Deus está sendo injusto comigo, por que eu estou passando por isso? Eu sempre estive aqui, zelando pelo que é direito. Então, o objetivo da prova não vai se concretizar em mim, porque eu acho que aquilo não é para mim. Então, o que devemos fazer é orarmos a Deus, pedirmos graça para passarmos com alegria. Muito bem, o que disse Tiago, né? Suportar. Exatamente. E no verso que está mais no início do capítulo, que fala, tende alegria, tende gozo quando passares, né, pela provação. Porque o resultado é muito excelente, né? Que é a recompensa da vida eterna. Mas sempre fica o ponto. A prova, ela vem, eu posso encarar de uma forma positiva como permitida por Deus para o meu crescimento, ou eu posso encarar como um empecilho, como um problema, como Deus me abandonando. Sim. E não passar pelo processo e não sair vitorioso do outro lado, né? Então nós precisamos, à luz do que temos aprendido, ter a visão correta para que, ao transpor a prova, suportando-a, né, nós possamos, então, sair melhores do que quando entramos. Pergunta B. Por que é errado dizer que Deus envia provações e tentações? Por que é errado dizer, irmão Deiblan, que é Deus que envia a provação? Olha, Deus está me provando, Deus está me tentando. Por que é errado fazer essas afirmações? O texto diz assim, olha, tentação é sedução ao pecado. Isso não vem de Deus, mas de Satanás e do mal que mora em nosso próprio coração. Então, por que é errado? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele também não faz isso para com seus filhos. Ele não induz o homem a pecar. Muito pelo contrário, isso aí é uma tarefa do inimigo, não de Deus. Não é objetivo de Deus fazer com que o homem caia, né? Sim. Que o homem cometa pecado. Então, nessa expressão que Deus ninguém tenta, é porque é isto. Deus, ele quer resgatar o homem. Ele permite provas, nós vamos ver mais à frente, até um limite também. Sim. Provas que são possíveis ao homem suportar. Nós vamos ver, o apóstolo Paulo menciona isto numa de suas cartas aos Coríntios. Deus não permite que o inimigo também nos ataque além disso. E Deus também só permite provas que, no final, produzirão algum resultado, um desenvolvimento, um crescimento em nossa vida. Jamais para nos derrubar.
tem uma frase da nota que diz assim, aliás, uma parte da nota, né? A parte dos 2 últimos parágrafos. Tentação é sedução ao pecado, e isso não vem de Deus, mas de Satanás e do mal que mora em nosso próprio coração. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A outra frase, Satanás busca nos tentar para que a maldade em nosso caráter seja exposta perante os seres humanos e anjos, permitindo a ele nos reivindicar como sua propriedade. Está vendo? Ele é errado mesmo, é torto mesmo, é meu. Primeiro o inimigo nos leva ao pecado, depois nos acusa diante do universo celestial como indignos do amor de Deus. Ele é astuto, né? Sim. Ele faz a gente cair e depois usa como troféu para a sua causa. E sabe o que ele quer? Ele quer que quem receba a culpa seja Deus. Uhum. Ele quer que o homem chegue a essa conclusão. Ele vai ficar feliz, Sim, porque é ele que tenta, mas quem recebe a culpa é Deus. sim. Por isso que a pergunta vem, por que errado? Porque de fato não é isso. Uhum. E mais à frente, aqui tem uma parte da nota disso que eu li que faz que daí o inimigo se levanta ou apresenta essa nossa queda, né, como um troféu para reivindicar-nos como sua propriedade. Noutra lição também vai abordar, mas eu acho que vale a pena mencionar aqui, que quando nós expomos o erro ou o pecado ou os defeitos de outras pessoas, nós estamos sendo esses agentes de Satanás realizando essa obra. Sim. De acusar Deus e glorificar o pecado, né? Manifestando ali como Satanás tendo razão nesse grande conflito. Então, toda vez que nós propagamos o defeito, o pecado de alguém, nós estamos fazendo a obra de Satanás. Em outras lições, porque existe uma boa parte da carta de Tiago, onde o apóstolo ele escreve sobre a questão do falar, né? E em próximas lições vai adentrar com mais profundidade nisso. Mas já é importante nós já termos isso em mente. Satanás, ele é o acusador dos irmãos, nos é apresentado na Bíblia Sagrada. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos formando coro com ele. Sim. Nesse conflito contra o reino de Deus. Portanto, queridos irmãos, Deus não tenta, Satanás é quem tenta. E ele, ao tentar e conseguindo nos levar à queda, agora ele usa esta queda como argumento seu contra Deus. E quando nós tomamos coro com ele, apontando os erros, os problemas, os defeitos e as fraquezas dos outros ao compartilhar, portanto, nós estamos fazendo a sua obra também. E veja só, se eu chego à conclusão de que foi Deus que me induziu ao pecado, como que eu vou pedir ajuda dele? Pois é, se ele é o meu tentador. Se ele que me empurrou no precipício. Então, por isso que é errado. Deus não faz isso, muito pelo contrário, ele sempre está pronto para soerguer o homem. Muito bem. Pergunta C. Quando o acusador ataca nosso caráter manchado, como o Senhor nos defende? Porque também é uma outra coisa certa, nós cairmos em algum momento. Afinal de contas, nós nascemos em pecado. Portanto, temos as manchas do pecado em nosso caráter. Mas quando o Satanás tenta tirar vantagem disso, como o Senhor nos defende? Aqui traz o exemplo de Josué. Josué, que estava intercedendo diante de Deus pelo povo. Então, Satanás, como acusador, né, estava acusando-os com base em sua pecaminosidade, mostrando ali as vestes sujas. E o texto diz que temos um advogado. Como que Deus nos defende? Como que Cristo nos defende? Como um bom advogado. Como um bom advogado, ele tem uma sabedoria magistral na lei. E quantas vezes ele disse, olha, não cuideis que eu vim substituir a lei, que eu vim abrogar. Olha, o que está escrito? Então, ele como um bom advogado, ele nos defende como
também o nosso fiador, mostrando a sua justiça e através da mesma é que nós temos a vitória. Uhum. Mas é claro que esse bom advogado é somente para quem? Quem pode ser cliente desse bom advogado? Essa também é um ponto, né? Uhum. O advogado está disponível para todos. Entretanto, nem todos fazem uso dele, né? De Jesus Cristo. Então, o Senhor ele pode apresentar a sua justiça somente àqueles que de fato estão buscando servi-lo, buscando fazer a sua vontade. Somente aqueles a quem, conforme está lá na primeira carta de João 2:1, somente aqueles a quem podem ser chamados filhos, né? Sim, sim. Filhinhos. Vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Mas quem são esses? Será que nós estamos nesta condição de buscarmos a Deus, de buscarmos ter uma vida íntegra diante do nosso Pai Celestial, ter a nossa vida escondida em Jesus Cristo? Porque de repente nós estamos vivendo uma vida com um pé no mundo e outro pé na igreja. Temos levado uma vida dividida entre esses dois senhores. Aí nós não temos a garantia desse advogado. Esse é um advogado que não defende a causa de alguém que está buscando outro reino, né? Então precisamos estar atentos para que nesta batalha nós não venhamos a ser derrotados e com razão, mas que a nossa vida esteja escondida em Jesus. E se porventura cairmos, o Senhor nos resgata. Mas o desejo do Senhor é que nós estejamos apegados a Ele de tal forma que mesmo essas situações venham a ser algo assim não comum, né? Não faz parte da rotina do cristão, mas sejam de fato situações anormais na vida daquele que tem buscado ao Senhor. É impressionante, porque aqui fala, quando o acusador ataca o nosso caráter manchado. Uhum. Então o acusador, ele sabe do nosso nome, mas ele não nos chama pelo nome, ele nos chama pelo nosso pecado. Uhum. Ele pega nas nossas falhas, nos nossos defeitos. Cristo, ele conhece os nossos pecados, os nossos defeitos, mas ele nos chama pelo nome. Uhum. Cristo nos chama pelo nome e ele nos defende, assim como Satanás pega o homem, as falhas, e pega pesado. Cristo não brinca. Aqui diz o texto, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então ele nos defende dessa forma, defende como algo valioso que somos para ele. Por ele não perde nenhum. Amém. Estejamos debaixo dessa graça maravilhosa de Cristo, né? Que por ele não é perdido em momento algum.